Muito boa noite, quinta-feira, 23 horas, início do nosso estudo do Evangelho no Lar, aqui em nossa casa. O estudo do Evangelho no Lar é uma prática muito simples criada pelo Mestre Jesus quando ele esteve conosco aqui na Terra. Ele estava na casa de Pedro, tinha acabado de fazer uma refeição e todo mundo começou a falar mal de todo mundo, parente, amigo e tudo mais. Jesus, vendo aquilo, pediu que trouxesse até ele a Torá, pegou um trecho, leu e comentou. Então, foi o primeiro culto instituído de Evangelho no Lar na casa de Pedro por Jesus Cristo. A doutrina espírita resgata essa prática e sugere a todas as pessoas, independente de serem espírito ou não, para uma vez por semana, numa hora determinada, virem trazerem Jesus para dentro do seu lar. O que você precisa? Você precisa de um livro de página. Eu utilizo o Pão Nosso, psicografia de Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel. Eu utilizo o Evangelho segundo o Espiritismo, mas você pode usar a Bíblia, a Torá ou qualquer outro livro de sua religião. Um copo de água para pedir aos Espíritos que fluidifique essa água e deposite nela tudo aquilo que for bom, útil e belo para a nossa existência. É feita uma prece inicial, a leitura do Evangelho, uma vibração, uma prece de encerramento e se finaliza o Evangelho no lar. É uma prática que pode ser de 5 a 30 minutos, mas não deve passar de 30 minutos. E você não deve usar o Evangelho no lar para apontar o defeito daquele seu companheiro, cônjuge, filho, vizinho, quem esteja com você no Evangelho. Nós podemos abrir de forma salteada ou ler de forma sequenciada. Eu escolhi ler de forma sequenciada, então nós vamos ler a página de hoje. Sigamos até lá. Emmanuel pega um trecho do Evangelho, aqui ele pegou uma fala de João, no capítulo 15, no versículo 7, registrando João, uma fala de Jesus. E depois ele abre esse entendimento para nós, para que a gente possa entender melhor o que se explica aqui. Sigamos até lá. Sigamos até lá. Se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Isso foi dito por Jesus, registrado por João, no capítulo 15, versículo 7. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o Mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o Divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente, não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhantes realizações quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quando quisermos ser-nos-á feito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa
com o seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Amigo e companheiro Jesus, amigos espíritos trabalhadores do bem, companheiros da vida maior que nos assistem e nos amparam em nossa atual existência. Gratidão, Senhor, pelo teu amor para conosco. Gratidão pelos ensinamentos que temos tido, pelas pessoas que chegaram em nossas vidas para nos auxiliar, dar direcionamento, apontar caminhos, dar solução. Obrigado, Senhor, pelo teu amor para conosco. Ficai conosco, Jesus amado, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. A página de abertura da noite é interessante, né? Porque ele fala sobre a oração, sobre a prece, sobre o ato de pedir. E muitos de nós ainda vivemos na condição de pedir algo material. A gente pede para ganhar na loteria, a gente pede um casamento, a gente pede para arrumar um emprego, a gente pede para curar uma doença que não tem cura. E aí ele fala que tudo que a gente pedir será atendido, desde que estejamos com Jesus. E aí a gente pensa, se essa doença degenerativa veio até mim, qual é a razão disso acontecer? Se eu estou desempregado, qual é a razão disso acontecer? Se eu não tenho uma pessoa para viver a vida ao meu lado, qual a razão disso para acontecer comigo? E aí as pessoas não querem enfrentar em si os causadores dos seus próprios problemas. Você está desempregado? Muito possivelmente você não se dedicou igual os outros colegas se dedicaram. Você não tem uma companheira para conviver a vida contigo? Possivelmente você é mais egoísta e grosseiro do que as outras pessoas. Você não tem dinheiro suficiente? Certamente você fez mau uso do dinheiro que veio até a sua mão. E nada disso tem a ver com Deus. Nada disso tem a ver com a vida real, que é a vida do Espírito. Mas a gente sempre coloca nas orações as questões que a gente gostaria de abreviar e não enfrentar. Bom, dando continuidade ao estudo da noite, nós estamos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e nós estamos no capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. Nós já lemos o que se deve entender por pobre de espírito. Agora nós vamos ler: aquele que se eleva será rebaixado. Nesta mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais criança, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior do reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Isso foi registrado por Mateus, no capítulo 18, do item 1 ao 5. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que queria pedir alguma coisa.
Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhe replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vós, sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vô-los conceder, mas para aquele a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, veja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Mateus, capítulo 20, itens 20 a 28. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer uma refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não aconteça que, havendo entre os convidados uma pessoa mais importante do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vós vejais constrangido a ocupar, cheio de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide, colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cá. Isso então será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Lucas, capítulo 14, itens 1 e 7 a 11. Essas máximas resultam do princípio da humanidade de Jesus não cessar de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Ele toma uma criança como tipo de simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que não alimentar nenhuma pretensão à superioridade ou à infabilidade. Deparamos com a mesma ideia fundamental nesta outra máxima: aquele que quiser tornar-se maior, seja o vosso servo. E nesta outra: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, mostrando-nos na posição de grandes do mundo 2 espíritos, os que eram pequenos na terra. E bem pequenos muitas vezes. Os que na terra eram os maiores e os mais poderosos, é que os príncipes
ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que jamais se perde, as virtudes. Ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que constituía a sua grandeza terrena e que não se leva para outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza de nascimento. Nada mais possuímos senão isso. Chegam ao outro mundo, privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservam apenas o orgulho, que torna a sua nova posição ainda mais humilhante, pois vêm acima deles, resplandecentes de glória, aqueles a quem espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio na encarnação sucessiva, mediante as quais os que ocupam as mais elevadas posições numa existência descem em existência seguinte às mais ínfimas condições. Caso tenha sido dominado pelo orgulho e pela ambição, não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, pois Deus saberá dar-vos outros mais elevados no céu, se o merecerdes. É interessante esse estudo da noite de hoje, porque muitos de nós buscamos cargo, né? A gente se vincula a uma ideia religiosa, seja ela qual for, em qualquer circunstância religiosa, né? A gente se vincula a ela e a gente quer cargo, a gente quer título, a gente quer ser o palestrante, a gente quer ser o diretor, quer ser o dirigente, quer ser o responsável por qualquer coisa que seja. Mas a gente não quer ser aquele que lava o banheiro. Ninguém corre para ser o primeiro da fila para lavar o banheiro do centro espírita. Ninguém corre para tirar o cesto de lixo das salas de aula do centro espírita. Todo mundo corre para fazer palestra. E no ato de estar fazendo uma palestra, você já está recebendo todas as glórias e honrarias que porventura você possa pensar que tem direito de receber no céu, porque está fazendo uma palestrinha meia boca. A doutrina espírita, o Evangelho do Cristo, o próprio Cristo, ele vem nos dizer que a gente não tem que ser humilde no sentido ignorante de ser, no sentido pequeno, mas na questão orgulho, vaidade, prepotência, arrogância, sim. A gente tem que lutar contra esses males que todos nós possuímos em graus diferentes, alguns mais numa área, outros mais em outra, mas que não nos fazem pessoas melhores. Quando a gente passa pela portaria do prédio onde a gente mora e a gente fala com o rapaz que está passando um pano no chão, a gente fala com o rapaz que está na portaria, nós estamos dizendo para ele o seguinte: eu te vejo, você é igual a mim. Não é nada diferente disso. O bom dia dado com aquela energia real de quem realmente deseja um bom dia para aquela pessoa, simplesmente está dizendo para ele assim: você existe no meu coração. Eu o reconheço como um irmão em humanidade. Quando muitos outros passam por ali e ignoram aquela pessoa, aquela presença, se achando melhor do que ele só porque mora no prédio. O que tem de mais morar no prédio? Só porque o rapaz trabalha e você mora? Quem sabe numa próxima encarnação você não vai ter nem casa para morar, vai nascer lá naqueles países lá da África onde as tribos vivem com muita miséria, com muita dificuldade. Então, a doutrina espírita,
ela traz para a gente a lembrança da reencarnação. Porque a reencarnação já é conhecida pelo homem na Terra há muito tempo. Muito tempo. Muito mais tempo do que talvez todas as outras religiões. O problema é que os homens que coordenam as religiões, orgulhosos, vaidosos, prepotentes, não querem cogitar a hipótese de ter de nascer de novo e trilhar mais uma vez o caminho. E isso faz com que eles levianamente adulterem, modifiquem, façam coisas terríveis para impedir a divulgação de alguma coisa que tem o potencial de modificar a estrutura da família em todos os aspectos. Se você insere o contexto da reencarnação na sua vida e você tem uma doença degenerativa, você pensa, alguma razão tem. Essa não é a primeira vida, eu não sou a eleita por Deus para ser a semente, então está tudo certo. Se você não consegue ter filhos, mesmo querendo muito, amando de paixão crianças, mas não consegue conceber uma criança, se você coloca o contexto da reencarnação ali, você pensa, opa, está tudo bem. Alguma razão deve ter que justifique o fato de eu não conseguir ser mãe. Se você coloca no contexto familiar, pai, filho, filha, marido, mulher, companheiro, companheira, a reencarnação, você olha para o outro e pensa, não foi eu que ensinei isso. Se ele traz isso dentro dele, é porque não é dessa vida. Se isso não for bom, vamos tentar trabalhar para melhorar. E se for legal, vamos auxiliar a melhorar ainda mais aquela característica positiva. O contexto da reencarnação não separa as pessoas que amam, não prejudica a existência atual, ela só aproxima ainda mais as almas. Mostra que tudo aquilo que você está passando, que você está vivendo, que você está atravessando, tem uma razão de ser. E quando a gente encontra razão de ser naquilo que a gente está vivendo, o fardo fica mais leve. Jesus não falou? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a gente acredita na verdade com toda convicção, se a gente acredita na vida, acredita em Deus, acredita em Jesus, com toda convicção, por que duvidar da reencarnação, que é a maior prova de amor de Deus por todos nós? Porque, venhamos e convenhamos, se numa única existência eu tivesse fadado a ir definitivamente para o inferno ou definitivamente para o céu, muito possivelmente com os meus erros, eu já estaria com passaporte carimbado para o inferno. E eu não teria condições de sair de lá. Não é justo, não é de pai uma atitude dessa natureza. Então, a reencarnação me possibilita vida através de vida, existência através de existência, uma sucessiva a outra, vir me corrigindo, vir me melhorando, vir me modificando, vir me adaptando, vir me ajustando para um dia, como disse a página de abertura de hoje, todas as preces serem atendidas, porque nós estaremos com Jesus. E aí os nossos pedidos serão os pedidos mais justos, mais corretos, mais adequados, mais dentro da lei de Deus. E todos serão atendidos, porque está dentro da lei de Deus. Quando a gente pede alguma coisa em oração,
A espiritualidade diz a gente que toda prece é atendida, mas nem sempre do jeito que a gente gostaria que fosse. Bom, como já estão há 25 minutos aqui, e o Evangelho, a sugestão é que não passe de 30, nós vamos para a vibração, né? Nós hoje tivemos o sepultamento da mãe de uma amiga nossa, Dona Dalva, retornou ao mundo espiritual hoje, depois de atravessar uma longa fieira de tratamento de saúde, complicadíssimo. Ela retornou, então nós vamos convidar a todos os presentes, encarnados e desencarnados, aos que estão aqui comigo e que estão na internet, para fechar os nossos olhos nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus e gerar dentro de nós um sentimento bom, um sentimento puro, um sentimento que nos permita doar essa energia para favorecer muito além da senhora Dalva, que desencarnou no dia de hoje. Que possa favorecer a todos esses irmãos em humanidade que tenham desencarnado, a esses irmãos que desencarnaram através da Covid. Que essa pequena gota de amor possa se juntar a milhões de outras, de centenas de dezenas de pessoas que oram a Deus, pedindo força e coragem para enfrentar esse momento. Que seja possível retirar de nós neste instante, Senhor, aquilo que possuímos de melhor. E que essa energia curadora envolva a nossa irmã em humanidade que desencarnou e ainda possa ser utilizado para balsamizar o coração dos seus familiares que ficam e de muitos outros irmãos nossos em humanidade que desencarnaram de hoje por conta da Covid. Que eles possam receber o nosso amor, a nossa paz, a nossa tranquilidade. Que seja tirado de nós nesse instante, Senhor, aquilo que possuímos de melhor. Que possamos ser útil na senda do bem. Que possamos envolver os nossos irmãos em humanidade, que de nossa boca só saia luz. Que todas as nossas palavras sejam de amor, de luz e de fraternidade. Que possamos ser o exemplo vivo do Cristo, onde quer que estejamos. Mestre Jesus, gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por mim, pela minha vida, por tudo que tenho atravessado. Gratidão pelas pessoas que chegam auxiliando, socorrendo, amparando e amando também. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de estar encarnado neste país, neste momento. Gratidão pelo conhecimento da doutrina espírita. Que possamos pôr em prática no nosso dia a dia, registrando não só em nossas mentes, mas também em nossos corações. Mestre Jesus, como pedinte que somos, te peço, Senhor, para fluidificar esta água que aqui se encontrou. Que nela possa ser depositado tudo aquilo que seja bom para o nosso corpo físico, para o nosso perispírito, para a nossa alma. Obrigado por estar conosco em mais esse estudo do Evangelho no Lar. Gratidão pelo teu amor, que assim seja. Gratidão por vocês que participaram conosco na noite de hoje. E até a próxima quinta, às 11 horas, quando a gente retoma o estudo do Evangelho no Lar. Gratidão.